Amigas, amigos, olá. Quem são os Xokleng? Povo indígena originário do sul do Brasil, estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e partes do Paraná. Este povo indígena vive os últimos 300 anos em um fortíssimo processo de extermínio, de genocídio das suas populações. Trata-se de um povo indígena que agora está em muito forte evidência nos debates acerca do marco temporal, porque o processo que está correndo no Supremo Tribunal Federal envolve, de um lado, a FUNAI, a Fundação Nacional dos Povos Indígenas, e, de outro lado, o governo do estado de Santa Catarina, que demanda a criação de uma reserva biológica dentro da terra indígena dos Xokleng. Nós precisamos então entender quem são os Xokleng, qual é esse processo genocida no qual eles estão expostos nos últimos 300 anos e, consequentemente, reforçar a invalidade da demanda do governo de Santa Catarina, a improcedência da ideia de marco temporal, que são recursos de continuidade e, na verdade, definição do extermínio do restante das populações indígenas no Brasil. Aqui está o povo Xokleng, genocídio de um povo e julgamento do marco temporal. Honestidade intelectual sempre cai bastante bem. Uma boa parte desta apresentação foi retirada quase literalmente deste site muito bom. O site não apenas traz uma série de mostras da história do Brasil recente em temas muito importantes como o tema indígena, mas também farto em documentos comprobatórios e, portanto, é uma fonte muito importante de pesquisa. Eu recomendaria muito fortemente esse site. Além disso, eu utilizei o site da PIB-ISA, né, Povos Indígenas do Brasil, Instituto Socioambiental, e também 2 artigos da BBC Brasil, que em grande parte se utilizaram também desse recurso do armazenmemoria.com.br. Vamos então à nossa apresentação, começando com a localização, onde os Xokleng estavam originalmente quando da chegada do colonizador invasor europeu português. Vejam, no que seria hoje a região nordeste do Rio Grande do Sul, boa parte do centro-leste de Santa Catarina, chegando até as porções meridionais orientais do estado do Paraná, área de ocorrência original dessas populações Xokleng. Se eu ficasse um pouquinho menor, eu acho que eu ajudaria. Assim. E agora sim, continuando. Linha do tempo e genocídio. Então vamos compor a partir de agora uma linha do tempo, partindo de 1728 para nós chegarmos aos eventos que estão se desenrolando na terra indígena Xokleng até a atualidade. Eu comecei na década de 1720 porque trata-se de um primeiro processo ligado à história da formação do Brasil, de ocupação dessas áreas meridionais e, por extensão, das áreas originais de ocupação dos Xokleng. Nós tínhamos então o desenvolvimento da atividade mineradora em Minas Gerais, que precisava ser abastecida com recursos da pecuária de muares, mulas, para o transporte do ouro até o litoral, e pecuária bovina para a produção de carne seca, charque, para a alimentação dessas populações. A região sul do Brasil se notabilizou então na produção de pecuária bovina e principalmente muar, havendo as caravanas de mulas desde as áreas meridionais do Brasil em direção às feiras em Sorocaba para comercialização desses animais, para comercialização desses produtos lá na área mineradora. E vejam, passando pela terra indígena Xokleng, por partes das terras indígenas, né, dos Xokleng. Agora, vejam, eu tirei isto deste site, né, Gazeta do Povo. Não se espera muita coisa desse site, mas eu tirei de lá por 2 motivos. Primeiro, o gráfico está relativamente bom da trajetória das caravanas de mulas, né? Mas eu deixei propositadamente esta informação, né? Muitas tribos indígenas perigosas. Então veja a noção de partes das sociedades brasileiras no que diz respeito à interpretação do processo histórico até a atualidade. Nós vemos num site contemporâneo uma sugestão de que os indígenas são perigosos. Né? O invasor estrangeiro às suas terras, esses não são, né? Mas os próprios indígenas são perigosos. Na leitura de quem escreveu
esse artigo que é o substrato, é a matéria-prima de todos os maus tratos às populações originárias que nós encontramos no continente americano, no Brasil, até a atualidade. Avançando, nós temos em 1808, né, o avanço da ocupação nessas regiões de Santa Catarina em especial, aumentando as tensões entre populações indígenas e não indígenas. Com a chegada de Dom João ao Brasil, ele determina o início de uma verdadeira guerra contra as populações indígenas nesta região. Interessante porque nós encontramos a Carta Régia de 1680, que define que os povos originários do Brasil têm um direito igualmente originário às terras que habitam, né? Mas é interessante perceber como, ao longo da história do Brasil, apesar desta carta que lança a ideia do indigenato ser respaldada em todas as constituições republicanas, à exceção da primeira, nós encontramos uma fragilidade nesse princípio jurídico expresso na Carta Régia de 1680 e que está presente nos textos constitucionais até a atualidade, entre outros, por exemplo, neste episódio. Então, diante de um potencial conflito entre indígenas e não indígenas, a postura oficial do imperador vai ser do rei de Portugal, vai ser de mandar tropas para exterminar as populações indígenas. Já temos mais um momento de avanço do genocídio, que vai ter continuidade a partir da década de 1820 com a chegada do colonizador europeu. Nós temos então um processo de transição aqui no Brasil de uso da força de trabalho regularizada, escravizada, para a força de trabalho assalariada. Isso para São Paulo, isso para as áreas produtoras de café. Nas áreas mais meridionais do Brasil, o esforço era de ocupação, era da dita colonização do território através de pessoas oriundas da Europa, principalmente ali da Europa Ocidental. E daí nós temos aqui o mapa de ocupação alemã em partes da região sul, em partes de Santa Catarina. Vejam, todas estas áreas ocidentais que eu estou tentando destacar para vocês são áreas nas quais nós encontramos povos Xoklengue que vão ter mais partes dos seus territórios, né, extirpadas, tomadas devido à colonização europeia, à colonização alemã. Com a crescente quantidade de não indígenas na região, novamente as tensões, os conflitos vão aumentar e os não indígenas vão então passar a utilizar um expediente de extrema violência para afugentar as populações indígenas, para eliminar as populações indígenas. São os bugreiros. Os bugreiros, vamos fazer uma analogia, todas as analogias históricas são toscas, mas vamos fazer uma analogia. Se nós tínhamos bandeira, né, de caça ao índio, né, durante o período da colonização, nós temos o bugreiro de Santa Catarina no século XIX e XX, em especial já no século XX. E o que faz esse bugreiro? O que diz esse bugreiro? Veja a relação com o indígena. Falas dos bugreiros. Primeiro, disparavam-se uns tiros. Depois passava-se o resto no fio do facão. Então, é análogo à ideia de caça. Né? Então, você afugenta com tiros, né? Manda para um determinado local, acumula em determinado local com tiros e depois faz a eliminação final da caça, que nesse caso são as pessoas indígenas. E ainda mais, diz o bugreiro, o corpo é que nem bananeira, corta macio, cortavam-se as orelhas, cada par tinha preço. Às vezes, para mostrar, a gente trazia algumas mulheres e crianças. Tinha que matar todos, senão algum sobrevivente fazia vingança. Então vejam, eles eram contratados para eliminar os indígenas. Eles eram remunerados por isto. E como então comprovar que eles mataram os indígenas? Traziam as orelhas cortadas. Mas vai saber se eram realmente orelhas de indígenas, não é verdade? Então eles também traziam algumas mulheres e crianças presas e que, segundo o relato, seriam eventualmente mortas. Temos aqui na reportagem da BBC News Brasil de 2021 o depoimento de Brasílio Pripra, à época com 63 anos de idade, neto de um dos sobreviventes destes massacres de bugreiros do início do século XX. Um dos relatos
que os sobreviventes passaram para ele foi: as crianças foram jogadas para cima e espetadas com um punhal. Naquele dia, 244 indígenas foram covardemente mortos pelo Estado. Nós temos, portanto, um processo de extrema violência contra essas populações ao longo da história até o início do século XX, com uma intensificação genocida clara agora com a ação destes bugreiros. Isso gera uma denúncia internacional, né? Esse naturalista, Frick, ele estudioso dos povos indígenas do Brasil e entre outros dos Xocleng, ele vai denunciar esses massacres, não apenas das populações Xocleng, mas de outras populações indígenas no Brasil, no ano de 1907, num congresso americanista em Viena. O congresso é americanista estranhamente em Viena? Não. Esse congresso acontece até hoje de forma bienal, e ele acontece uma vez em uma cidade europeia, uma vez em uma cidade do continente americano. Nesse caso, né, calhou de ser numa cidade europeia, e ele fez a denúncia desses maus tratos das populações indígenas. Isso é muito importante. Tá? Isso é muito importante com certos limites. Certos limites porque, apesar de ele ser sensível aos massacres dessas populações, havia à época duas correntes em relação à política indigenista. Uma corrente era exterminar os indígenas. Então né, bugreiros, massacra e mata todo mundo. E o Frick era contra esta corrente. Ele era de uma outra corrente que pregava a ideia de catequese, de educação, para transformar esses indígenas em supostos trabalhadores, na prática, trabalhadores superexplorados, trabalho análogo à escravidão. Então não me parece muito bem-vindo aos olhos do tempo presente, mas vamos olhar com os olhos da época, e pelos olhos da época isto era bastante bem-vindo, se desdobrando numa pressão internacional contra o Brasil, dados os maus tratos a essas populações indígenas. Como resultado, o Brasil teve que criar, logo depois, em 1910, o SPILTN, Serviço de Proteção dos Índios e Localização de Trabalhadores Nacionais. Então, um serviço de tratos, entre outros, às populações indígenas no Brasil. Essa sigla, sopa de letrinhas, vai virar em 1918 o conhecido SPI, Serviço de Proteção ao Índio, comandado historicamente pelo Marechal Cândido Rondon, Mas a perda de terras indígenas tem continuidade, apesar do SPI e em grande parte através do SPI, através do Serviço de Proteção ao Índio. Em 1926, o governo de Santa Catarina vai fazer o decreto número 15, que vai limitar a área destinada como área de reserva às populações Xocleng. Entre 1940 e 1988, a gente tem o problema da tutela dessas populações. Isso é um outro problema de altíssima gravidade que se alia à perda de terras dessas populações na região especificamente e em geral dos indígenas. Vamos debater um pouco essa questão da tutela de 1940 a 1988. Política indigenista de tutela, política indigenista de autonomia e política indígena. Política indigenista de tutela. Então a gente parte do pressuposto de que o indígena não pode, ele não tem condições, ele precisa ser tutelado pelo Estado. Então ele é pleno objeto das políticas públicas e não tem qualquer ação correspondente. Agora, a sociedade é contraditória, é diversificada e, em geral, tem uma relação bastante negativa com as populações indígenas. Consequentemente, uma política indigenista de tutela acaba se desdobrando em uma tendência de manifestação dessas contradições junto às populações indígenas. Uma política que acaba sustentando a perda de terras indígenas, uma política que acaba sustentando os massacres de populações indígenas. Nós poderíamos dar um passo a mais, como foi feito na Constituição de 1988, a ideia de uma política indigenista de autonomia, uma política indigenista que tem como chave de desenvolvimento da política a ideia de indígena, e não a maneira através da qual a sociedade olha
os indígenas no território, na sociedade. É isso que passa a ser a política indigenista brasileira a partir de 1988. E nós poderíamos dar um terceiro e último passo, isso ainda não aconteceu para a sociedade brasileira, a ideia de uma política indígena. Ao invés de uma política que é patrocinada do Estado brasileiro, com vistas à autonomia indígena que seja, uma política que é gerenciada pelos próprios indígenas, ao invés de uma política indigenista, uma política indígena. Enquanto nós temos, na década de 1940 até a década de 1980, na vigência do Serviço de Proteção ao Índio, eventualmente na vigência da FUNAI, a Fundação Nacional do Índio, hoje Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a gente tem, durante esse período de política indigenista de tutela, péssimos tratos práticos a essas populações indígenas, que na verdade acaba sendo mais uma etapa do processo de genocídio. Ainda com perda de terras em 1952, em continuidade aos episódios de 1926, novamente ocupação por colonos em áreas da terra indígena Xocleng, das áreas de ocupação do Xocleng, e, consequentemente, perda dos seus territórios oficialmente pelo governo de Santa Catarina. Assim como em 1956, o próprio SPI. O SPI oficializa a redução com a demarcação do registro de terra. Ele oficializa uma área indígena muito menor, legitimando as áreas ocupadas anteriormente pelos colonos. Né? E, de novo, eu falei da Carta Régia de 1680. Então, esta noção do SPI está contra a Carta Régia de 1680, está contra a Constituição Brasileira de 1945, o que mostra a fragilidade da letra da lei no exercício da proteção efetiva dessas populações indígenas. Me permitam colocar mais uma ideia: o subjetivismo jurídico moralista. Não é porque está escrito na Constituição, e isto é muito bem-vindo, tem que estar lá mesmo, mas não é porque está escrito lá que vai ser implementado na prática. É necessário toda uma dinâmica da sociedade para fazer com que aquilo que o legislador pensou e adequadamente colocou no texto legal tenha validade efetiva na sociedade contra episódios como estes. Ainda em 1975, uma barragem de hidrelétrica. E, consequentemente, a barragem hidrelétrica cria um lago artificial que inunda extensas áreas de populações Xocleng. Ainda na década de 1970 e 1977, o governo do estado de Santa Catarina cria a reserva Sassafrás. É uma reserva biológica dentro da terra indígena do Xocleng. E isso é muito importante, por isso eu coloquei em laranjinha, porque esse é o objeto parcial da disputa que está no STF na atualidade. Se o governo de Santa Catarina tinha ou não o direito de criar esta terra indígena. E daí, de novo, a ideia de indigenato. Então, o indígena tem posse original das terras nas quais ele se encontra. Ele não precisa provar essa posse. Ele está nas terras que desde a década de 1680 e passando pela constituição da ditadura militar, né, valida essas terras para as populações indígenas. E, portanto, o governo de Santa Catarina não tem o direito de tomar uma parte dessas terras para uma reserva biológica. Isto, parcialmente, está sendo objeto agora da disputa no STF, que a gente vai ver no final da apresentação. Chegamos à década de 1990 e eu destaquei para vocês o governo Fernando Henrique Cardoso, porque o governo Fernando Henrique Cardoso patrocinou um avanço mais ou menos significativo no que diz respeito à proteção às populações indígenas no Brasil. Avançou muito significativamente a legislação, a organização institucional para a demarcação de terras indígenas, né, além da efetivação de novas terras indígenas no Brasil. Mas vamos ver como, no governo FHC, onde a política indigenista avançou significativamente, se isso trouxe tão bons resultados para o Xocleng. Esbulho na lei e na marra. Então o Xocleng perdendo terras novamente por ocupação de colonos. Agora, já na vigência da FUNAI, da Fundação ainda dos Povos Indígenas, hoje que ela é chamada de
Fundação Nacional do Índio, hoje que ela é chamada de povos indígenas, né, a FUNAI, identificando esta área de conflito, resolve tentar dar um primeiro passo na resolução do conflito e na cessação do genocídio dos Xocleng, estabelecendo uma área de 14 mil hectares como terra indígena do Xocleng na região. Reação, idas e vindas. Entretanto, nós temos uma série de reações do governo, das populações não indígenas de Santa Catarina contra a criação da terra indígena, contra a efetivação da demanda da FUNAI de 1995-1996. Finalmente, no ano 2000, ainda em governo FHC, a FUNAI reconhece a terra indígena Xocleng e manda para o Ministério da Justiça. Esse é o procedimento. A FUNAI identifica com seus recursos técnicos a área da terra indígena e manda a documentação para o Ministério da Justiça, que vai fazer os protocolos, esta era a forma, né, na época, né, que vai fazer os protocolos burocráticos de criação da terra indígena. Entretanto, houve quem contestasse a criação da terra indígena, ambientalistas. Lembra da reserva biológica? E os ambientalistas então eram contra a criação da terra indígena com vistas à manutenção da reserva biológica naquela mesma região. É incrível porque hoje você não encontra mais isto como corrente principal do ambientalismo. Se manifestava como uma ignorância estúpida dos anos 2000 e vejam, não é de há tanto tempo. As terras indígenas têm um grau de desmatamento muito menor do que qualquer outro tipo de área de ocupação no Brasil. O desmatamento é muito maior, a perda de vegetação nativa é muito maior em terras sem destinação. Terra que não é coisa alguma, ela é de propriedade do governo federal, mas ela não é das Forças Armadas, ela não é propriedade privada, ela não é porcaria nenhuma. Nessas terras o desmatamento corre solto. Em segundo lugar, aparecem as propriedades rurais privadas. O desmatamento ilegal fora do Código Florestal é muito forte nessas propriedades. Em terceiro lugar, e já bem menorzinho, em assentamentos de reforma agrária que são muito melhor regulamentados e, portanto, respeitam o Código Florestal. Em quarto lugar, aparecem as unidades de conservação, por incrível que pareça. As unidades de conservação no Brasil, sob responsabilidade do Instituto Chico Mendes da Biodiversidade, o ICMBio, tem também desmatamento ilegal, abaixo do desmatamento que ocorre até mesmo nas unidades de conservação, dentro das terras indígenas. E daí aquele argumento ambientalista de hoje, infelizmente não do início dos anos 2000, de que as terras indígenas são um recurso ambientalista, são um recurso de manutenção da biodiversidade, são um recurso de combate ao aquecimento global antropogênico, mas que não estava dado junto a parcelas significativas do ambientalismo no início do século XXI. Vejam que nesse caso até os agricultores estão a favor. E por que os agricultores estão a favor? Porque quando é criada a terra indígena, existe a desintrusão da terra indígena. Os não indígenas não podem ficar na terra indígena. Ora, tem um agricultor na terra indígena. E o que vai ser feito com ele? A propriedade dele vai ter o seu valor levantado, valor de mercado, as benfeitorias, casa, trator, também tem o seu valor levantado e isso é pago pelo Estado no momento da retirada destes não indígenas, a chamada desintrusão. Agora, por que os agricultores querem ser expulsos da terra indígena, sair da terra indígena? Gente, porque é um imbróglio jurídico. Eu sou agricultor e tem terra indígena ou não tem terra indígena? Tem terra indígena ou não tem terra indígena? Então é legítimo que haja terra indígena? Sim. Então vamos efetivar o protocolo. Esta é a demanda dos próprios agricultores. Né? Então que seja estabelecida a terra indígena, o valor de mercado da propriedade, as novas áreas que o governo vai destinar para a ocupação dessas pessoas que vão sair da terra indígena para se efetivar com segurança jurídica e econômica o processo. Então nós encontramos os próprios pequenos produtores rurais da região apoiando a criação da terra indígena Xocleng no início do século XXI. Entretanto, principalmente o agronegócio, a extração de madeira e outros interesses especulativos em Santa Catarina se colocam contra.
Como resultado, houve mais uma paralisia entre a FUNAI e o Ministério da Justiça no processo de demarcação dessas terras indígenas no finalzinho do governo Fernando Henrique Cardoso. Avançamos agora para o governo Lula, 2003. 2003 pelo fim da protelação e reconhecimento da terra indígena do Xoclengue. O ministro da Justiça à época, Márcio Tomás Bastos, então tem a iniciativa de validar a terra indígena Xoclengue a partir do primeiro ano do governo Lula. Em 14 de agosto, o ministro da Justiça, Márcio Tomás Bastos, assina a portaria reconhecendo 37.108 hectares como terra tradicional Xoclengue. Lembra do procedimento? A FUNAI levanta tecnicamente e o Ministério da Justiça faz a parte burocrática, como fez Márcio Tomás Bastos em 14 de agosto de 2003. Mas lá estão os interesses do agronegócio, da especulação imobiliária, da extração de madeira de Santa Catarina. Então a Justiça Federal de Santa Catarina deu liminar contrária à demarcação das terras. Notem bem, são dois poderes diferentes. O Ministério da Justiça faz parte do Poder Executivo. A Justiça Federal de Santa Catarina definiu a paralisação do processo. Processo que se arrasta já há 300 anos de genocídio dessas populações. Por isso, em 2007, o ministro Ricardo Lewandowski, que recentemente se aposentou do Supremo Tribunal Federal, acolheu um processo que buscava trazer para a justiça para a justiça no nível do STF o processo que estava na Justiça Federal lá de Santa Catarina. Então, como era um problema de alta gravidade e as partes envolvidas na própria região talvez tivessem interesses que tornassem o processo viciado, então a Justiça, o Supremo Tribunal Federal, através do ministro Lewandowski, trouxe isto para a instância máxima da justiça brasileira. Em 2013, houve paralisações por pressão política em Santa Catarina. O processo já estava para ser acolhido, O processo já estava em fase de acolhimento por parte do STF, mas há crescente pressão política em Santa Catarina contra a continuidade da demarcação dessas terras. Em 2014, lideranças indígenas entregam um documento ao ministro Lewandowski solicitando o julgamento do processo. Em 2016, o processo é recebido pelo Lewandowski, é oficialmente aberto lá no Supremo Tribunal Federal e vai para a relatoria de Edson Fachin. A relatoria é feita por sorteio, então o Lewandowski recebeu o processo, protocolou o processo e é sorteado um ministro que vai fazer o relatório acerca desse processo. O ministro foi Edson Fachin em 2016-2017. A essência desse processo é a reserva biológica de um lado e o direito originário dos povos Xoclengue de outro lado, e de novo a reserva biológica Sassafrás, tá certo? Então esta é a oposição fundamental, mas isso se desdobra na seguinte coisa, Então os povos indígenas têm direito originário, segundo a tese do indigenato, de ter posse das suas terras. Então isso é que está do lado dos indígenas. Do lado da reserva biológica, entre aspas, na verdade, da especulação imobiliária, do agronegócio, da extração de madeira, do desmatamento, está a tese do marco temporal de que não há direito originário para essas populações indígenas. O processo, então, começou a ser aberto em 2016-2017. Em 2021, o relator Fachin apresentou o seu parecer ou voto, e o voto do Fachin foi contra a tese do marco temporal e, portanto, a favor da ideia de que os indígenas têm direito originário a estas terras. O segundo a votar foi Cássio Nunes Marques, Cássio Nunes Marques, indicado por Bolsonaro, e ele votou incrivelmente contra a demarcação da terra Xoclengue e a favor do marco temporal. O terceiro ministro que votaria seria Alexandre de Moraes, e ele pediu vistas do processo. Na época, vistas do processo preciso estudar mais a fundo antes de votar. Na época, 2021, o STF não tinha prazo para o pedido de vistas
Você pode pedir vistas do processo durante a sua votação, a votação fica interrompida e quando ela é retomada? Quando você quiser, não tem nenhum prazo, pode ser em 10 mil anos, tá certo? Né? E por que o Alexandre de Moraes fez isto? Agora eu vou especular apenas com vocês. Né? Nós estávamos no ano de 2021, né? Nós estávamos no terceiro ano de governo Jair Bolsonaro, né? Nós estávamos naquele mesmo ano do incrível 7 de setembro golpista. Então Jair Bolsonaro queria utilizar todos os recursos que ele pudesse para trazer uma enxurrada à sociedade de fake news, né, para viabilizar o seu projeto golpista e fascista na sociedade brasileira. Eu imagino que Alexandre de Moraes deve ter pensado politicamente e adequadamente. Votar a favor dos indígenas e contra o marco temporal nesse contexto é dar alimento de fake news para o fascismo bolsonarista. E por isso, eu imagino, ele pediu vistas do processo, para assentar os ânimos em 2021, esperando melhores tempos para a retomada do processo, como de fato aconteceu em 2023. Em 2023, agora ele retomou o voto dele, o seu pedido de vistas, e votou contra o marco temporal, O próximo ministro a votar seria André Mendonça, também indicado por Bolsonaro, que pediu vistas do processo. Eu tentei explicar especulativamente vistas do processo de Alexandre de Moraes, para arrefecer as tensões. Não há porquê, eu não consigo imaginar um porquê pró-indígena André Mendonça pediria vistas do processo na atualidade. Trata-se apenas de uma protelação do processo, dentro dessa perspectiva de protelação inerente aos dois juízes que foram indicados pelo fascista Jair Bolsonaro. Então é nesse pé que está agora, só que com um detalhe. Vistas do processo em 2021 tinha prazo indeterminado. Vistas do processo em 2023 tem 90 dias para ser retomado. Se em 90 dias ele não retomar o voto dele, o processo tem continuidade normalmente no STF, tá certo? Então ele tem um prazo relativamente curto para retomar isto, caso contrário, o processo não é interrompido, o processo tem continuidade. Vamos esperar então para ver o que vai rolar em relação a isso nos próximos 90 dias. O voto do André Mendonça é um voto bastante nebuloso, pode acompanhar o Cássio Nunes Marques e vamos ver o que os demais juízes da corte vão acabar votando neste voto fundamental contra a manutenção do genocídio indígena, contra o marco temporal aqui no Brasil. Como nós podemos ver, então, o povo Xuklengue está, nos últimos 300 anos, em um grave processo de extermínio das suas populações. Não deixa de haver um aspecto lamentável. O seu destino, na verdade o destino dos povos indígenas do Brasil, está sendo decidido agora por menos de uma dúzia de pessoas no Supremo Tribunal Federal. Quantos deles indígenas? Nenhum. E mais uma vez na história do Brasil nós temos não indígenas definindo a história dos povos indígenas. Vamos apenas esperar que desta vez, apesar do voto favorável ao marco temporal de Cássio Nunes Marques, o famoso Cássio com K, os demais juízes acompanhem o voto do relator Edson Fachin, acompanhem o voto de Alexandre de Moraes e se definam contrários a esta tese absurda e genocida do marco temporal. Se alguém tiver alguma dúvida, algum problema, quiser fazer alguma crítica em relação a esse tema, já sabe, é só me encontrar a qualquer tempo nas redes sociais. Abraço para todas e todos e boa sorte.